E aí, tudo bem? Prosseguindo então com o tópico funções complexas, nesse vídeo eu quero discutir com você sobre derivação de funções complexas e as chamadas equações de Cauchy-Riemann. E então vamos começar com uma definição. Então seja D um conjunto aberto contido nos números complexos, e uma função f definida de D nos números complexos, e Z0 ele é um ponto desse conjunto D, desse aberto D. Então, a gente diz que a função f de z é diferenciável em z0 se a gente conseguir, se for possível, calcular esse limite. O limite de quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Ou também, de outra maneira que esse limite também é exibido, essa ideia de derivação, é o limite de quando h tende a zero, de f de z0 mais h, menos a f de z0 sobre h. E então, se esse limite existe, ou utilizando z tende a z0, ou utilizando h tende a zero, se esse limite existe, então a gente define a f' de z0 como a tal da derivada. A f' de z0 vai ser o limite de quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Aqui é um menos, ok? Ou, se você preferir, em alguns casos é até mais conveniente, representar dessa maneira. O limite de quando h tende a zero, de z0 mais h, menos f de z0 sobre h. Então, essa f', seja definida da primeira ou da segunda maneira, é chamada de a derivada de f de z em z0, ou a derivada de f de z em z igual a z0. E como na aula anterior a gente falou de limite, né, a gente aqui está falando que a derivada é, na verdade, um cálculo de limite, ou está sendo definido dessa maneira. Em termos de limite, quando a gente pensa nesse limite aqui, por exemplo, diz, esse limite existe e ele é igual a f' de z0, como você comprova, como você demonstra que esse limite existe? Bom, você demonstra que esse limite existe se você fizer... Bem, aqui como um rascunho, você teria que demonstrar o seguinte, que o módulo de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 menos essa tal f' alegada que é o resultado desse limite, é menor que epsilon, sempre que módulo de z menos z0 for menor que um delta. Ou seja, você diz o epsilon e vê, existe um delta. De forma que isso acontece, né, se o delta, se z, módulo de z menos z0 for menor que delta, ou seja, essa fração f de z menos f de z0 sobre z menos z0 está epsilon próxima dessa chamada f' de z0, quando z menos z0 é menor que delta, ou quando z está delta próximo de z0. E então, bom, aqui você poderia, você tem como você trabalhar essa fração, né, mais juntando com esse menos f' de z0, multiplica os dois por módulo de z menos z0, aí no final das contas você joga o módulo de z menos z0 para aqui, e para cá, para esse lado, para junto do epsilon, e é por isso que você termina com essa e com essa expressão aqui. Então, essas expressões são só desenvolvimentos da definição de limite. E a mesma coisa acontece se você preferir essa definição aqui, né? Então, para você mostrar que f' de z0 é o resultado do cálculo desse limite, você precisa fazer o limite de f de z0 mais h menos f de z0 sobre h, menos essa tal alegada f' de z0 que existe, menor do que epsilon. E você pode trabalhar aqui, né, multiplicar essa fração aqui por h no numerador e por h no denominador. Então, você fica com módulo de f de z0 mais h, menos f de z0, menos hf de z0. E então, você pode separar o numerador do denominador colocando um sobre h menor do que epsilon. E aí você precisa colocar o h em módulo. Mas então, você pode jogar esse h, esse módulo de h, e ficar com o módulo de h aqui. E é por isso que você fica com essa expressão aqui. Ou seja, é só um desenvolvimento lá da representação de como calcular o limite, né? E então, a partir dessas definições dadas, a gente pode começar com essa proposição. Se f de z é diferenciável em z0, então f é contínuo em z0. Como que a gente consegue demonstrar isso? Bem,
se f é diferenciável z0, então ela é contínua em z0. E para mostrar que ela é contínua, a gente precisaria mostrar o seguinte, que o limite de quando z tende a z0, de f de z menos f de z0, bom, isso precisaria ser zero, correto? Se f de z menos f de z0, quando z tende a z0 é igual a zero, isso significa que a função é contínua em z0. No entanto, esse limite ele pode ser escrito assim. O limite de quando z tende a z0, de f de z menos f de z0. E então eu vou dividir por z menos z0 e multiplicar por z menos z0, dessa maneira. Agora, aqui a gente tem uma função, eu quero chamar esse bloco, essa fração de uma função, e aqui temos outra função, que é o z menos z0. E então, quando a gente tem essa multiplicação, como foi visto lá na aula sobre limite, eu posso escrever como o limite de quando z tende a z0, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Aqui é a função f, vezes o limite de quando z tende a z0, de z menos z0. A gente pode quebrar em dois, né? O limite de uma função vezes a outra é igual ao limite de uma função vezes o limite da outra função. Agora, nós estamos partindo, então, da suposição de que f é diferenciável. Se f é diferenciável, esse limite aqui existe. Esse limite existe e é o f' de z0. Certo? Estamos partindo do pressuposto que f é diferenciável. Se f é diferenciável, esse limite existe e é chamado de a f' de z0. Agora, bom, aqui não tem nenhum problema para se calcular esse limite, né? É simplesmente a subtração. O limite de z quando tende a z0, né? De z menos o z0. E esse limite é simplesmente zero. E f' de z0 vezes zero é igual a zero. Em outras palavras, nós acabamos de mostrar que o limite de quando z tende a z0, de f de z menos f de z0, é igual a zero, o que significa que f é contínuo em z0. E então posso escrever aqui, logo, f de z é contínua em z0. Ou seja, se a gente sabe que uma função é diferenciável ou derivável, se você preferir, num determinado ponto, então ela precisa ser contínua naquele ponto, sendo que o inverso disso não é válido. A gente pode ter uma função contínua num ponto que não é diferenciável, mas se ela é diferenciável, então ela é contínua. E daí, um dos exemplos mais comuns de se apresentar quando a gente fala de continuidade e de derivação é o exemplo da função f de z igual a conjugado de z. Então, eu vou escrever o seguinte. Mostre que f de z, que é igual ao conjugado de z, não é diferenciável em nenhum ponto. Ou seja, essa função conjugado de um número complexo, ela não é uma função diferenciável. Então, a gente tem que mostrar que o limite, aquele limite que foi apresentado ali em cima, esse limite não existe. E quando a gente fala de números complexos, é muito fácil esquecer de que a gente precisa prever que existem maneiras de se aproximar de um determinado ponto, de um determinado valor complexo, de um determinado número complexo, que não é simplesmente através de uma reta. Então, eu vou supor o seguinte, imagina que a gente tem aqui um ponto que é o x0, esse cara aqui é o x0, esse cara aqui é o y0, então esse ponto aqui é o nosso ponto z0. E então a gente pode se aproximar de z0 de várias maneiras diferentes. Por exemplo, eu poderia partir de um ponto z aqui
Então, deixa eu colocar, na verdade, esse Z0 um pouquinho mais aqui, assim. Esse aqui poderia ser o meu ponto Z. Ele é simplesmente o meu ponto Z0 mais I vezes H. Então, aqui seria o Y0 mais o H, correto? A única diferença dele é que ele está nesse deslocamento de tamanho H, aqui, ó, acima desse ponto Z0. Então, a gente tem aqui o eixo X, não é? E aqui o Y, X associado aos valores reais e Y associado aos valores imaginários. Agora, eu também poderia, dentre as infinitas maneiras que se existe, partir de um ponto Z e se aproximar de Z0, eu também poderia ter esse ponto aqui, e esse ponto aqui vai ser o ponto Z, que é igual a Z0 mais H. E esse tamanho aqui seria o tamanho H. Então, aqui eu teria o ponto x0 mais h, certo? Aqui está o ponto x0, aqui está o y0 e aqui o y0 mais h. Então, eu tenho maneiras de me aproximar desse z0 diferentes, infinitas, e aqui em particular eu estou tomando essas que são paralelas aos eixos, né? Essa aqui azul é paralela ao x e essa aqui vermelha é uma maneira de me aproximar paralelamente à direção do y. E então, nesse primeiro caso, no caso vermelho, o que é o seu ΔZ, a sua variação em z? É o seu z final menos o seu z inicial. O z que não é o z0 menos o tal do z0 no qual você quer calcular a derivada. E nesse caso, você tem o z0 mais i vezes h menos o z0, o que claramente dá i vezes h. Então, nesse caso, o seu ΔZ ele é I vezes H. E o que acontece com ΔZ quando você escolhe esse outro caminho aqui? Bom, nesse caso, também é Z menos Z0. E nesse caso, o seu Z ele é Z0 mais H. Esse H aqui é um número real, né? Um deslocamentozinho ali no eixo. Menos o Z0. Isso dá simplesmente H. Então, nesse caso do caminho azul, o seu ΔZ ele é simplesmente H. Eu poderia ter escolhido outros caminhos, só que esse caminho perpendicular um ao outro, né, um caminho paralelo ao eixo X e o outro paralelo ao Y, ele é simplesmente mais fácil de se mostrar que eu não v' conseguir calcular uma derivada. E então, quando a gente tenta calcular pelo caminho vermelho essa derivada, então a gente tem o seguinte, a f' em Z0, ele é o limite. Eu poderia usar o limite de quando h tende a zero, só que diretamente, só que aqui eu estou chamando de ΔZ. Então, primeiro eu vou chamar de ΔZ, só uma variável. O limite de quando ΔZ tende a zero, de f de Z0 mais ΔZ, f de Z0 mais ΔZ, menos a f de Z0 sobre o ΔZ, ΔZ. E nesse caso, para o ΔZ vermelho tender a zero, basta eu fazer o h tender a zero, correto? E então, isso aqui em cima é o limite de quando h tende a zero. Então, de f de Z0 mais IH menos f de Z0 sobre o ΔZ, que é I vezes H, correto? Agora, a f de Z0 mais I vezes H, bom, então, nesse nosso caso, vai ser, então, conjugado de Z0 mais IH. Isso, então, é o conjugado de x0 mais I vezes y0 mais I vezes H. É o conjugado desse cara, que é x0 menos y0 vezes I, ou y0, né? Menos I, y0 menos I vezes H. E a f de Z0 é o conjugado de Z0, que é o conjugado de x0 mais I, y0, que é o conjugado aqui, e isso dá x0 menos y0 vezes I, menos y0 vezes I. Agora, no numerador, fazer a f de Z0 mais IH
menos a f de z0 é fazer, então, esse cara menos esse, né, que no final das contas é esse menos esse. Então, a gente vai ter que a f de z0 mais IH menos a f de z0, ela vai ser igual, então, bom, x0 vai cortar com x0, y0 com y0, e a gente vai ter no final menos IH, correto? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, a gente vai ter menos I vezes H. Então, isso aqui é o limite de quando H tende a zero, de menos I vezes H sobre I vezes H. E nesse caso, bom, a gente tem como cortar o H com esse H. Deixa eu ver se eu encontro um pouco mais de espaço aqui, só para terminar aqui mesmo. Posso até diminuir isso aqui um pouco, assim. E isso dá simplesmente menos 1. Então, quando a gente calcula a f' de z0 utilizando esse ΔZ, o vermelho, esse caminho vermelho, a gente conclui então que a derivada é menos 1. E então falta agora pensar nessa derivada pelo caminho azul. Então, se eu faço a f' de z0, ela vai ser então o limite, quando ΔZ tende a zero, de f de z0 mais ΔZ, menos f de z0, sobre ΔZ, exatamente como em cima. É a mesma definição, a gente está calculando a derivada, é o mesmo limite, né, sobre ΔZ. E agora, nesse caso, como o ΔZ é simplesmente h, esse número real, a gente vai ter também o limite de quando h tende a zero, o limite de quando h tende a zero de f de z0 mais h menos f de z0 sobre h. Bem, o conjugado, né, de z0, esse conjugado a gente já sabe, né? Ele, então, é x0 menos y0 vezes i, ou menos y0, tanto faz. Agora, o conjugado, a f de z0 mais h, que é o conjugado de z0 mais h, que é o conjugado de x0 mais i, y0 mais h, bom, esse h é real, então ele junta com o x0, né? Então, é x0 mais h menos i vezes y0. Certo? Então, a f de z0, que é o conjugado de z0, é isso. E a f de z0 mais h é esse cara aqui. Então, quando a gente pega esse numerador aqui e faz a f de z0 mais h menos a f de z0, bem, é basicamente fazer esse cara menos esse, né? Então, aqui a gente vai ter o x0 com x0, menos i, y0 com menos i, y0, vai sobrar simplesmente h. Então, nesse nosso caso, a gente tem o limite de quando h tende a zero, então, de h sobre h. Isso é igual a 1. Simples assim. E o problema é o seguinte, quando eu calculo a derivada por um caminho, eu obtenho como resposta menos 1. Quando eu calculo a derivada por outro caminho, eu tenho como resposta 1. Isso significa que, por caminhos diferentes, de maneiras diferentes de se aproximar de z0, eu estou tendo respostas diferentes para o cálculo da derivada. Isso significa que o limite não existe. Ou seja, essa função não é diferenciável nesse ponto z0. E como esse ponto z0 é um ponto genérico, é qualquer x0 mais qualquer y0 vezes i, a gente conclui que essa função conjugado de z ela não é diferenciável em ponto nenhum. Agora, como exercício para você, para verificar se você entendeu corretamente esse conceito que foi desenvolvido aqui, experimenta o seguinte, imagina que a gente vai se aproximar de z0 por esse ponto aqui, usando esse caminho, dessa maneira. Então, o seu z vai ser z0 mais h mais ih. Esse vai ser o seu z. Então, você vai acrescentar no x0, ou seja, acrescentar h na parte real, e acrescentar h na parte imaginária também. E então, nesse caso, o seu ΔZ, ele vai ser, então, z0, ou melhor, z menos z0, né, respeitando essa conta que eu fiz em cima. Então, que vai ser o z0 mais h mais IH
menos E0, que nesse caso, então, vai ser simplesmente o H mais o IH, dessa maneira. Então, você vai se aproximar de Z0 utilizando esse ΔZ. Então, o que acontece se você for calcular então, a derivada utilizando esse ΔZ? Você também tem o limite de quando H tende a zero, mas então, calculando, utilizando esse caminho, utilizando então esse ΔZ. E então, como consequência dessas definições, a gente tem algumas propriedades, né, através dessa proposição apresentada aqui, que são muito similares às vistas para funções reais. A derivada da soma de múltiplos da função f é a soma dos múltiplos das derivadas. A derivada do produto de funções, então a derivada de f vezes g, é f' vezes g mais g' vezes f, ou f'g mais fg', se você preferir. E a derivada da fração, né, quando você tem uma função sobre a outra, de f sobre g, é f'g menos fg' dividido pela g elevado a 2. E a gente pode verificar aqui, sei lá, pode ser essa aqui, por exemplo, essa segunda propriedade aqui. Então, a derivada de f de z0 vezes g de z0, como que a gente calcula essa derivada? Bem, pela definição, a gente vai calcular então o limite de quando z tende a z0, de f de z vezes g de z, menos f de z0 vezes g de z0, tudo isso sobre z menos z0. Agora, limite de quando z tende a z0. O interessante é o seguinte, eu posso escrever esse limite assim, f de z vezes g de z, e aí eu vou fazer o seguinte, mais f de z vezes g de z0, menos f de z vezes g de z0. Ou seja, eu somei e subtraí f de z vezes g de z0. Eu somei e subtraí esse cara aqui. O mesmo valor, então, se eu continuar aqui e colocar menos f de z0 vezes g de z0, se eu colocar tudo isso sobre z menos z0, eu não alterei o meu limite, eu só somei e subtraí o mesmo valor. E então, prosseguindo, a gente tem então o limite de quando z tende a z0. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o g de z em evidência, pode ser. Eu vou pegar o g de z0. Então, eu vou, inclusive, separar as cores aqui. Vou escrever g de z0. Então, aqui eu tenho g de z0 multiplicando o f de z. Então, eu vou colocar aqui o f de z positivo. E agora o f de z0 negativo. Então, eu vou usar esses dois, menos o f de z0. Pronto, dessa maneira. Então, a gente tem o denominador aqui, que é o z menos z0. E agora, dessa vez, eu vou colocar o f de z em evidência. Então, f de z em evidência. E eu tenho o f de z que multiplica o g de z, f de z que multiplica o g de z, positivo, e aqui o g de z0 negativo. Então, menos g de z0 negativo, e isso dividido por z menos z0. E agora meio que ficou fácil, né? Porque isso, bom, o limite da soma dessas duas funções aqui, representado por essas frações, eu posso escrever como o limite de quando z tende a z0. Então, de g de z0, que multiplica f de z menos f de z0 sobre z menos z0, mais o limite de quando z tende a z0, de f de z vezes g de z menos g de z0 sobre z menos z0. E a gente recaiu aqui na definição, né? Essa é a definição. Bom, essa aqui é a definição de derivada de f de z
E essa aqui é a definição de derivada de g. Então, isso aqui vai dar f' de z0 vezes g de z0 mais f de z0 vezes g' de z0. Pronto. E está demonstrado, então. Está demonstrado isso aqui, que é basicamente escrever que f vezes g' é f'g mais g'f. E então agora vale um exemplo de cálculo de derivada para ver como que essa definição, essas propriedades, essa derivação no número complexo funciona. Na verdade é muito simples. Então a gente quer calcular a derivada de f de z, que é z ao quadrado. Então, a f' de z, nesse nosso caso, ela vai ser então o limite, e aqui eu vou usar a ideia do ΔZ. Quando ΔZ tende a zero, então de z mais ΔZ ao quadrado menos z ao quadrado dividido por ΔZ. Que ΔZ, então, é uma variação genérica. Eu posso estar caminhando só em x, só em y, uma combinação dos dois. Um caminho que me leva de z até z0. Ou melhor, de z mais ΔZ até z, né? E então, isso aqui vai ser o limite de quando ΔZ tende a zero. Então, de z ao quadrado mais 2 vezes z vezes ΔZ, mais ΔZ ao quadrado, menos z ao quadrado. E isso dividido por ΔZ. Bem, aqui a gente já tem coisa para cancelar, né? Z ao quadrado com menos z ao quadrado. Então, tudo bem. Então, a gente tem, no final das contas, o limite de quando ΔZ tende a zero. Então, de 2 vezes z vezes ΔZ sobre ΔZ, e aqui eu vou separar, mais ΔZ ao quadrado sobre ΔZ. E aqui também, bem, pelo menos aqui a gente vai conseguir cancelar, né? E esse ΔZ ao quadrado com ΔZ, esse cara aqui fica elevado a 1. Então, prosseguindo o cálculo do limite, então, que é igual ao limite de quando ΔZ tende a zero, então de 2 vezes z mais ΔZ. Aí é fácil, né? Com ΔZ tendendo a zero, esse 2z aqui não tem nada a ver com ΔZ, isso então é 2 vezes z. Em outras palavras, a gente acabou de verificar que z ao quadrado linha é igual a 2 vezes z. E de maneira geral, a derivada de z elevado a n é igual a n vezes z elevado a n menos 1, igual ao que você viu lá em cálculo 1, eu creio, quando você viu sobre derivadas envolvendo funções reais, ou funções definidas nos conjuntos dos números reais. Ou seja, se você tiver, f de z igual a z elevado a 6, então a f' de z vai ser 6z elevado a 5. Nada de muito diferente do que já se fazia com funções definidas nos números reais. Outro exemplo, se você tiver uma f de z igual a a0 mais a1 vezes z, mais a2 vezes z ao quadrado, mais a3 vezes z, deixa eu colocar assim, vezes z ao cubo, uma função polinomial, né? A n vezes z elevado a n. Então, você vai ter que a sua f' de z, ela vai ser, a derivada dessa constante vai ser zero, né? Então, você vai ter a1 mais a derivada desse cara aqui vai ser 2 vezes a2 vezes z. A derivada desse cara aqui vai ser 3 vezes a3 vezes z ao quadrado. E por aí vai, até você chegar em n vezes a n vezes z a n menos 1. Ou seja, se a sua f de z é 2 mais z ao quadrado menos z ao cubo, então a sua f' de z vai ser 2z menos 3z ao quadrado. E então, para que esse vídeo não fique muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. Então, essa primeira parte
Eu falei então da parte da derivação, como a gente define a derivada, e então no próximo vídeo das equações de Cauchy-Riemann. E o que essas equações têm a ver com o que a gente acabou de definir aqui, que é a derivada. Então, eu vou parar por aqui, esse vídeo tem uma parte 2, eu te desejo bons estudos, e é isso aí.